Eu me descobri gay aos 8 anos de idade, mais ou menos, e levei uma surra bem grande do meu pai no mesmo dia, devido à manifestação de minha viadagem precoce. Talvez por isso tenha me marcado tanto e eu recorde tanto dos fatos. Para evitar esse tipo de reação, criei um escudo de proteção que fazia com que eu transparecesse aos outros e à igreja algo que eu não era. Minha adolescência foi marcada pela tensão entre a minha fé e a doutrina da igreja. Um conflito que levou a um questionamento. A doutrina da igreja estava certa e eu era um pecador que precisava de arrependimento? Ou a doutrina da igreja estava errada? Como um bom cristão que eu era, eu acreditei na primeira hipótese e iniciei meu processo de cura espiritual. Eu orei, eu clamei, eu jejuei por longos e longos anos pedindo a Deus libertação do meu pecado, mas em nenhum momento eu consegui essa mudança e eu dei o meu melhor. Após anos sem resposta, eu olhei para os héteros que estavam vivendo as suas vidas e me peguei me matando internamente pelos conflitos que existiam dentro de mim. Foi aí que eu resolvi mudar as minhas orações. Eu comecei a pedir a Deus que Ele me mostrasse a verdade. Eu tinha me preservado de ter tido contato com homens de qualquer natureza. Até amizades mais próximas eu não tinha justamente por isso, para diminuir a tentação. Como escolhi o primeiro caminho, eu cheguei em outro questionamento, o qual tive que refletir se Deus realmente queria que eu deixasse de ser quem eu era, de ser o que eu era. Se Deus assim o queria, por que Ele não fazia isso? Meu coração era sincero diante dele. Eu estava plenamente desnudado em sua presença. Não havia nada que Ele não soubesse sobre mim. Nessa fase, a maioria de nós LGBTs chega à conclusão de que esse Deus que a igreja nos mostra não nos ama e que não há nenhuma reconciliação possível entre um ser não hétero e um crente. Eu optei por outra forma. Eu precisava saber se aquilo que me incomodava também incomodava a Deus de verdade, a ponto de eu ser cortado do seu livro da vida. Então eu quis me aprofundar na teologia. Comecei a ler tudo que podia em matéria de teologia, abrindo um leque que me levou a ver todas as hipóteses, e por isso abandonei o primeiro caminho e comecei a trabalhar com o segundo caminho, o de que a doutrina da igreja estava equivocada. Foi aí que as minhas orações começaram a fazer sentido. Eu comecei a perceber que Deus estava me respondendo, e Ele me respondia tão claramente. Ele abriu o entendimento, me fazendo enxergar as coisas que eu nunca tinha percebido ou entendido antes. Daí eu acabei fazendo por conta própria praticamente um curso de teologia com todas as disciplinas que se vê em um seminário. Só que ao invés de estar preso a uma doutrina, eu me abri para todas as possibilidades. Todas as questões que antes me incomodavam me foram reveladas nas Escrituras e pelo Espírito Santo. Tudo que a doutrina batia em mim, eu encontrei uma resposta, e não só para aquilo que me incomodava, mas para tudo que eu havia aprendido e absorvido na igreja desde que eu era criança. Esse momento de iluminação me fez enxergar toda a hipocrisia, a má doutrina corrompida, transvestida de espiritualidade e os conflitos que disso decorriam. Ao final, eu me permiti ser eu mesmo, mas sem perder a minha fé. Deus me amava e me aceitava como eu era, porque Ele tinha me colocado nesse mundo desse jeitinho. Havia uma missão específica para mim que Ele tinha preparado. A minha cosmovisão finalmente havia se aberto para entender o Cristo e o seu Evangelho, que agora eu podia entender e viver. Todo esse processo demorou cerca de 1 década, da minha adolescência até a minha juventude. Agora, o passo mais difícil foi me afastar de tudo aquilo que foi imposto a mim em matéria de doutrina e padrão de vida, sem que tivesse condições de fazer uma análise crítica durante o processo. Mesmo sabendo que seguir não era um problema para Deus, de forma racional, meu emocional ainda estava totalmente vinculado à velha doutrina. Tive que vencer isso para poder prosseguir. Meu testemunho é a prova viva do que o Senhor fez em mim e por meio de mim. Eu não deixei de crer nele, ainda que as circunstâncias de confronto criadas pela igreja conservadora tenham colocado sobre mim um jugo que deu trabalho de tirar. Ele me resgatou do império das trevas no qual fui colocado pela própria comunidade dita cristã ao interpretar as Escrituras.
Me fez enxergar como aquilo provinha do coração humano, que ele não separa as pessoas, que não existe diferença de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero, de cor de pele, nada. Para ele somos todos iguais. Tudo isso que a igreja nos acusa tem padrões humanos, baseados nos seus próprios preconceitos, e decai, porque não provém de Deus. Hoje eu posso dizer que eu tenho condição espiritual e intelectual de rebater qualquer conservador pelas escrituras e fora dela também. Porque esse é o legado e o motivo pelo qual o Senhor trabalhou em mim. É permitir que pessoas como nós, LGBTs, possam ser reconciliadas com Ele, com seu evangelho puro, sem preconceitos. Estamos sendo mantidos há milhares de anos longe do evangelho, não por conta de nós mesmos, mas por aqueles que se levantaram para nos barrar. Mas o Espírito Santo tem levantado muitos e muitos de nós, para que a igreja seja recomposta em sua natureza primária e que todos nós possamos ter de volta acesso ao Evangelho que liberta as nossas mentes dessa escravidão e nos faz livres em Cristo. Eu não sei como está a sua fé, mas eu posso te falar da minha. Ela está inabalável. Eu me aceito como eu sou, sendo aceito como tal pelo meu Senhor e Criador, sendo remido pelo sangue de Jesus e salvo pela graça, na certeza que seu Espírito Santo me dá todos os dias. Eu espero sinceramente que você possa se abrir para enxergar isso que um dia eu enxerguei. O Espírito Santo está falando contigo através de mim hoje. E se você quiser abrir o coração para que Ele fale por meio de suas testemunhas nessa terra, estou aberto para conversar e tirar todas as suas dúvidas. Pode me procurar no Instagram, é missão_MIF, e me manda uma DM, ou então também no Facebook, Missão MIF. Não tem questão que você possa levantar que eu não esteja preparado para te responder, ou que pela iluminação do Espírito Santo eu não consiga responder na hora. Que Deus abençoe a todos.